E hoje eu gostaria de deixar um pensamento a esta amada igreja, a todos vocês que estão aqui. Um texto bem conhecido, que está no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu coloquei como título, o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Algo que Deus ministrou no meu espírito, e eu gostaria de compartilhar com você essa palavra. A palavra do Senhor diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, pois nele é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Cristo, nós temos uma mensagem maravilhosa para as nossas vidas. Não apenas o que Ele diz, mas o que Ele faz. Aquilo que o Senhor diz, Ele faz para nós. Uma coisa é certa: se você ficar com a palavra de Deus, se você ministrar a palavra de Deus, certamente você terá resposta, certamente você vai ter frutos daquilo que a palavra do Senhor, ela se move através das nossas vidas. Por isso é importante nós ficarmos, entender desse poder do Evangelho. Muitas vezes eu fico me perguntando, e que poder é esse que impacta nossas vidas? Quando você anuncia, quando você declara, quando você libera, quando você recebe, quando você crê, isso faz uma transformação, uma mudança nas nossas vidas. Um evangelho que salva, um evangelho que liberta, um evangelho que cura, um evangelho que faz com que o paralítico ande, o cego veja, o surdo ouça. Nós temos visto esse poder do Evangelho de Cristo, e muitas vezes eu me pergunto, por que não está acontecendo na vida de todos nós que cremos nesse poder? Nessas manifestações do poder do Espírito Santo. Esta importância de nós anunciarmos o Evangelho, contar sobre Ele, testemunhar sobre Ele, daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele se manifesta para com as nossas vidas. E eu, graças a Deus, eu tenho vivenciado esse sobrenatural, esse poder do Evangelho de Cristo. Esses dias nós fizemos ali uma festa para as crianças da igreja, e veio uma mãe, eu estava sentado numa cadeira, e veio uma mãe, e falou: pastor, o meu filho está com esporião. Eu nunca vi uma criança com 10 anos com esporião. E aquele menino mancando ali, só pisando com a ponta do pé. E o nome dele é Ian. Eu falei assim: Ian, você crê que Jesus já levou essa doença, essa enfermidade na cruz do Calvário? Ele falou: pastor, eu creio. Você crê que Jesus te cura agora? Ele diz: eu creio. Eu nem levantei, eu falei: coloque teu pé aqui na cadeira. E eu coloquei minhas mãos sobre o pé dele e declarei: em nome de Jesus, você está curado. Ele foi para casa. No outro dia, quando ele acorda, não tinha mais nada. Que poder do Evangelho é esse? Que você declara, que você libera, que você reivindica, que você anuncia, que você crê e manifesta na vida das pessoas.
Quando você vê pessoas chegam até você doente, enferma, triste, abatido, cansado, oprimido. Quando você vê uma mãe chegando, por exemplo, tive uma experiência, chegou um casal e falou: pastor, nós estamos abatidos o nosso coração. Digo, por quê? Porque nós tivemos o diagnóstico do nosso filho vai completar 6 meses, e nós começamos a perceber algumas deficiências na visão dele. E nós começamos a fazer o tratamento dele. Agora nós pegamos o diagnóstico completo. O médico chamou e falou para nós: vocês precisam aprender a cuidar de uma criança especial, porque o filho de vocês é 100% cego. Quando ele é criança, tudo bem, vocês vão cuidar com facilidade, mas ele vai crescer, ele vai se tornar adulto. E aquela avó ali triste, chorando ao lado, o avô, o casal. Eu falei: o médico falou isso? Sim, mas eu digo em nome de Jesus que o seu filho vai ser curado hoje. Eu peguei um óleo que estava no altar, ungi a testa dele. O nome dessa criança é Noah. Eu declarei em nome de Jesus: vai embora, porque Deus curou teu filho. Quando eles chegaram na casa, era costume, a hora do jantar, depois do culto, eles colocavam o edredom e colocavam o Noah deitado ali. E eles observaram que quando começaram a passar, o Noah acompanhava com a cabecinha. Quando eles voltavam, ele acompanhava. E eles olharam: olha, começaram a interagir. E o Noah nunca tinha sorriu para ele, uma criança com 6 meses. E eles viram que o Noah estava vendo. E aí eles foram... Que poder do Evangelho é esse? Que poder do Evangelho é esse? Você não explica como isso acontece. Eles voltaram, os médicos, vieram aqui no Pequeno Príncipe, aonde que ele fez o maior tratamento, os melhores exames, e o médico atendeu, eles até gravaram para mim: isso não se explica, eu nunca vi uma coisa dessa. Ele tinha mais outras debilitações, ia acontecer isso, porque a mãe do Noah, ela caiu 2 tombos quando estava grávida. Ela é uma mulher muito alta, ela caiu e machucou, pegou uma infecção no cérebro dessa criança. Ele ia ter outras situações adversas, ele tinha outras limitações, porque atingiu a coluna dele também. Que poder do Evangelho é esse que você declara, você libera? E como que você explica essas coisas? Esse é o poder do Evangelho. Esse é o Evangelho que há poder. Nós sabemos que há poder do Evangelho. Isso é algo que transpira, isso é algo que acontece, isso é algo que nós precisamos viver no dia a dia, essas coisas. Ver esse poder, essas manifestações do Espírito Santo de Deus, de você ver o enfermo curado, o cego vendo, o surdo ouvindo. Que poder do Evangelho é esse? Eu estava na casa do Mário e com a Sandrinha, o casal que me trouxe aqui. Eu estava ali em Balneário Camboriú, nós chegamos lá. Eles nos sequestraram, começaram a levar nós no shopping, nas praias. Nós não estamos conseguindo voltar para Tenêmico Borba. Então minha esposa, ela ama muito a praia, então eu estou acompanhando ela. Mas nós estávamos lá, e chegou 2 casais lá, e uma senhora com uma debilitação muito grande, muitos anos fazendo tratamento. Isso foi essa semana. E orei por aquela senhora, eu declarei: você está curada. Ela falou: pastor, eu tenho uma válvula na cabeça. Eu falei: você está curada. Quando eu ia orar pela outra, a outra falou: pastor, nem precisa orar por mim, que a hora que você começou a orar por ela, eu tenho vários nódulos no meu corpo. E quando você orou por ela, eu vi uma mão que entrou no meu corpo, e essa mão ia tirando todos os nódulos, e eu sinto algo diferente. Eu estou curada. Que poder do Evangelho é esse que cura, que liberta, que transforma, que restaura? Ah, pastor, é porque você tem dom de cura. E os empresários que nós oramos? Eu estive o ano passado ali em Balneário Camboriú, sempre em Balneário Camboriú. Aí um casal me chamou, 2 empresários me chamaram: pastor, eu quero que você venha. Começaram a ligar para mim em Telêmaco. Falei: mas eu não estou afim de ir para Balneário Camboriú. Falei para minha esposa: vamos sim, é de Deus. E nós chegamos lá e falou: pastor, eu queria que você estivesse comigo aqui. Quero que você tome um café com a gente, ele e o sócio.
nos chamaram para tomar um café gostoso com eles. Tem todo um protocolo, não é chegar e orar. Tem um protocolo, um café, arrumar a mesa. E aí nós oramos ali, falou: pastor, eu estou morrendo na praia. Se Deus não prover 100 milhões para mim, este ano, tudo que nós conquistamos até agora, vai água abaixo. Eu falei: nós temos um projeto, mas se eu vencer, como diz a montanha, isso vai ser um mar de rosa para nossas vidas. Eu falei: todo o projeto que é para glorificar o Senhor, Deus está dentro. Tudo que você recebe da parte de Deus, nós sabemos que existe um adversário que tenta impedir, tenta roubar, tenta abortar aquilo que Deus colocou para nós. E nós oramos junto, e nós declaramos. Ele falou: pastor, eu preciso de 100 milhões. É muito dinheiro. Eu falei: não sei, só sei escrever 100 milhões, eu nunca vi 100 milhões. Ele falou: é muito dinheiro. Eu falei: mas Jesus tem esse dinheiro. E nós oramos. Passou 3 meses, ele me ligou: pastor, tudo certo, estamos assinando isso, tal. Que poder do evangelho é esse? Aí os incrédulos vão dizendo: é que o pastor Isaur tem dom de fé, por isso que acontece. Ora por cura, tem dom de cura. Ora por milagre extraordinário, tem dom de fé. Não, o mesmo Espírito que habita na minha vida, o mesmo Espírito que habita em você. O mesmo poder está sobre cada um de nós. O mesmo poder, as manifestações do Espírito Santo para conosco, na minha vida, na sua vida, é o mesmo Espírito de Deus que habita na minha vida, na sua vida. O nosso Deus é um Deus que opera coisas extraordinárias. Eu estive ministrando em Guarapuava, e aí no sábado, o casal de pastor que me convidaram: pastor Isaur, tem uma irmã que faz um salgadinho maravilhoso lá, nós queremos que você tome um café à tarde. Sempre tem um café. Aí nós fomos lá com a Nilzete, e sempre está uma pegadinha também. Cheguei lá, tinha umas 30 pessoas. Digo: todos para tomar café comigo? Não, pastor, tem umas irmãs aí que precisam de uma oração. Os irmãozinhos vieram aqui também, soube que você vinha aqui. Digo: também, tomamos um café. E eu comecei a orar. Fizemos um círculo, um por um. Cheguei, de repente, diante de uma jovem, e aquela jovem chorava. Falei: o que você tem, moça? O que você precisa? Ela não falava nem sim nem não, a irmãzinha no lado. Falou: pastor, o problema é que ela foi casada 11 anos. E ela se separou do marido e agora voltaram. Quando ela era solteira, ela teve infecção, ela perdeu o útero. E eles ficaram para adotar uma criança e não adotaram. Ela não tem útero, não tem ovário. Ela teve uma doença, um câncer, e tiveram que tirar tudo. E eu olhei para ela assim, eu falei: você crê que Jesus tem poder para colocar no útero, trompa, ovário novamente? Ela só chorava, não falava nem sim nem não. Eu peguei e orei por ela: em nome de Jesus, eu declaro um útero novo, um ovário novo, trompa nova, tudo zero. E ela continuou chorando. E eu passei na próxima. Isso foi no sábado. Na segunda-feira ela procurou uma ginecologista. E a doutora examinou ela e falou: olha, você está prontinha, tudo certinho, a hora que você quiser engravidar, está tudo ótimo. Falou: não, eu não tenho útero, não tem, tá? E tudo. Ligou na quarta-feira: pastor, você não acredita? Digo: acredito. Uma mania dos crentes ligar para o pastor: você não acredita, pastor? Eu acredito, pode contar. Eu estou com útero novo, Deus me deu. Que poder do evangelho é esse? Que Deus nos deu a palavra que liberta, que cura, que transforma, que edifica, que fortalece as nossas vidas. Por que nós não temos desfrutado nessa totalidade daquilo que o Senhor já liberou, daquilo que Jesus já fez para mim e para você? Eu estive ministrando em outubro na igreja do Renato da Aba, ali de São José do Rio Preto, e eu estava orando, tinha uma fila ali generosa, e eu comecei a orar pelos irmãos. E chegou uma irmã, chegou: pastor, eu tenho uma doença incurável. Digo: não existe doença incurável. Pastor, eu tenho AIDS. E eu digo: e daí?
Pois é, eu não posso ter uma vida, eu tenho um protocolo para me viver, não posso doar sangue, não posso isso, posso aquilo. Eu falei, irmã, olhe para mim. Eu quero falar uma coisa para você. Tudo que eu quero que você não aceite essa doença não é sua, não pertence a você. Se recuse a aceitar essa doença. E eu declarei, você está curada. Na segunda-feira ela foi para o laboratório. Na quarta-feira ligaram para nós. Pastor, você não acredita? Acredito. Eu estou curada da AIDS. Que poder! Como isso acontece? A minha pergunta é. Esse evangelho que Jesus falou que nós devemos anunciar ao mundo. Olha em Atos dos Apóstolos 1:8, a palavra de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder, serão a minha testemunha. Como que eu vou ser testemunha de Jesus? Só pregando que Jesus multiplicou os pães? Só pregando que Jesus andou sobre as águas? Só pregando que Deus abriu o mar vermelho? Só pregando que Deus curou os paralíticos, os cegos, que Jesus curou? Eu creio em tudo isso, mas eu não posso ser testemunha. O testemunho é aquilo que você vivencia, aquilo que você vê, aquilo que você contempla. Como que você vai ser testemunha de Jesus se você não tem o que falar dele? Se você não tem experiência, se eu não tenho experiência. Está aqui Oswaldo, eu estive pregando uma época em Araucária, e tinha um senhor lá, o senhor José Luiz, saiu um câncer bem na virilha dele. E esse câncer desceu e subiu, não tinha nem como amputar. E ele estava debilitado. E antes de terminar o culto, o pastor lá me falou: Isauro, eu preciso que você ore. Vai orar para um pastor do conselho, que ele está com câncer, um homem jovem, e sofrendo demais. Aí ele me tirou, no que eu terminei, comecei a orar pelos irmãos, eu saí. E saíram uns irmãos pelo estacionamento, correndo atrás, eu embarquei no carro deles, fui orar para o senhor José Luiz e orei por ele. Naquela semana, não deu 15 dias, ele estava 100% curado. Tinha um grupo de pastor do conselho de Araucária que queria me conhecer. Eles falaram: nós vamos lá em Telêmaco Borba. O pastor Humberto, naquela época, ligou para mim e disse: Isauro, nós queremos, que dia tem culto no meio de semana? Eu digo: sexta-feira, toda sexta eu tenho um culto de curas e milagres. E um dos pastores, eu não sabia, eles chegaram lá e eu já estava ministrando. Ele perdeu um olho quando ele tinha 9 anos de idade, ele estava com 53. E eu ministrei, depois eu desci embaixo e comecei a orar por eles. E quando eu coloquei a mão sobre aquele pastor que tinha só uma vista e já tinha 53 anos, imediatamente abriu aquele olho dele. Que poder do evangelho é esse? Que você nem sabe o problema que está acontecendo, mas o Espírito de Deus que habita, nem ele esperava, nem ele imaginava que o Senhor poderia tocar naquele momento, abrir a sua vista, restaurar novamente de uma maneira grandiosa, poderosa. Olha que está em Mateus 28:18, e aproximando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, ide, portanto, discipulai a todas as nações, batizando-lhe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhe a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amém. São palavras de Jesus, são ordenança do Pai para nós. Será que Jesus estava mentindo para nós? Será que ele estava falando coisas que não eram verdade? Claro que não. Jesus estava falando de algo que ele nos deu para nós continuarmos a obra, tocando, libertando, salvando vidas sendo transformadas por esse poder do Evangelho. Prega o Evangelho a todas as nações, ele diz: fale sobre meu nome, anuncia a salvação. Este é o poder do Evangelho. Então nós contamos e funciona.
Nós falamos e funciona. Nós testemunhamos e funciona. Nós testemunhando das coisas gloriosas e funciona. Nós temos a mensagem dele para conosco. Sabemos quando ele está ministrando para as nossas vidas. Esse é o poder do Evangelho que eu e você jamais podemos nos envergonharmos. Esse é o poder do Evangelho. Amado, será que é possível? Se aconteceu comigo, que não era nada, uma pessoa ruim, você que era uma pessoa ruim, se aconteceu, houve uma transformação na sua vida, você acha que não vai acontecer na vida de outra pessoa? É lógico que vai. Nós vemos pessoas tão ruins sendo transformadas, sendo libertas. Vemos pessoas que eram usadas pela obra das trevas e hoje são santo, puro, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus. Imagina pessoas sendo transformadas pelo testemunho, pelo poder do Evangelho. Que poder é esse que Deus se move nas nossas vidas? Nós somos representantes, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos sacerdote real, nós somos realeza, nós somos um povo peculiar, nós somos uma nação santa, nós somos um povo exclusivo para anunciar essas boas, as verdades do Evangelho de Cristo. Nós temos a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que muda vidas. Uma coisa é certa, se funcionou na minha vida, vai funcionar na sua. Se funcionou na sua, vai funcionar na vida de outras pessoas. Porque Deus é fiel à sua palavra. Por isso nós precisamos falar em todos os lugares. Há uma responsabilidade de nós pregarmos a palavra de Deus. Eu tenho visto em tantos lugares, eu estive com esse casal de irmãos, eles foram comprar umas frutas, numa chácara, e ali estava um casal de pastores, e o pastor estava com uma pedra no rim, a esposa dele, ela nem quis falar para mim, mas quando eu fui orar por ela, Deus mostrou que ela tinha uma enfermidade grávida. E eu orei por o pastor e declarei: você está liberto, curado do rim, Deus já expeliu essa pedra, em nome de Jesus. Isso foi anteontem. E a pastora, meio tímida, eu coloquei minha mão no ombro dela, eu digo: a senhora também receba a sua cura. Declaro a sua cura, a sua libertação, declaro palavra de vida, declaro palavra de vitória, declaro saúde. Aí ontem ela mandou uma mensagem, ela falou que estava com tumor no seio, estava prestes a estourar. Eu amanheci hoje, não tinha nem sinal daquele mal. Que poder do Evangelho é esse? A ciência não explica. As pessoas não conseguem entender. Quando Paulo, ele morreu, ele foi para o céu, morreu em Cristo, passou da morte para a vida. E no final do seu ministério ele diz assim: eu combati o bom combate. Ele disse assim: eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Existe combate de fé. Nós temos que combater. Existe o adversário que luta, que tenta nos impressionar, que tenta nos confrontar. Somos confrontados pelo mundo, somos confrontados por sistema. Precisamos agirmos, precisamos andar em fé, trabalharmos de acordo com a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, declararmos esta palavra. Precisamos contemplar essa grandeza do Senhor. Ele diz: quem completa o trabalho somos nós. Deus delegou para mim e para você. O Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida. Eu e você somos mensageiros, nós somos a geração hoje.
para mudar todo o sistema, tudo aquilo que nós temos ouvido. Há um poder sobre a igreja do Senhor, que só nós podemos fazer, que só nós temos essa responsabilidade, e só nós temos esse privilégio também, de ver as coisas sobrenatural. Eu creio, eu libero sobre essa igreja, Deus tem movido no avivamento um poder, uma graça, uma manifestação poderosa do seu Espírito, que nós já estamos ouvindo os ruídos dessa manifestação, dessa chuva de poder, de glória, de libertação, de cura, de salvação, de um sobrenatural sobre essa igreja, sobre a igreja de Cristo da face da terra, sobre a vida dos pastores e liderança, sobre a sua casa, que vai tocar os vizinhos, vai tocar família, libertando, salvando em massa, um poder sobrenatural de Deus. Eu estou liberando, eu estou trazendo a existência, eu estou profetizando, declarando em nome de Jesus esse poder do Evangelho de Cristo, que transforma, que liberta, que manifesta, que restaura, que levanta, que mexe conosco, que mexe dentro de nós. Esse é o poder de Deus, esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Cristo. Esse poder está sobre a igreja do Senhor, está sobre a igreja, está sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu declaro que o Espírito Santo de Deus vai causar impacto através da sua vida, salvando vida, libertando vida, curando vida, transformando vida através da sua vida, porque eu e você somos instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Olha o que está escrito em Efésios 3:16. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder pelo seu espírito do homem interior. Queridos, que revelação de Paulo aqui. Isso quer dizer que o teu espírito está ligado no Espírito de Deus, que seja fortalecido com poder pelo seu espírito no homem interior. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que o teu espírito está ligado no Espírito de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus. O reino de Deus está ligado no meu espírito, no teu espírito. Por isso é possível manifestar o reino de Deus aqui, pelo poder do Espírito Santo que habita na minha vida e habita na sua vida. Nós precisamos querer, desejar o Espírito Santo, porque muitas vezes nós temos ouvido tanto a palavra, e quando Paulo escreve, ele não escreve a uma igreja mundana, ele escreve para a igreja de Éfeso, uma igreja espiritual. Ele estava orando, e nós vemos que ele diz ao próximo: dobra o meu joelho, para que o poder de Deus, para que vocês sejam fortalecidos, receba o poder, o dunamis, o Espírito Santo do Espírito meu e seu, para operar coisas grandes, poderosas, tremendas, sobrenatural, eficaz e poderosa. Por isso muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, mas sem o poder do Espírito Santo, porque muitas vezes nós ignoramos. Nós sabemos tanto da palavra, mas não deixamos que o Espírito Santo assuma. Se nós ouvirmos a palavra e cheio desse poder do Espírito Santo, algo acontece. Aonde que você estiver, aonde que você chegar, aonde que você olhar, Deus manifesta através da sua vida. Isto é uma vida de glória que nós temos em Cristo, para viver em Cristo, essa mensagem gloriosa que nós pregamos ao redor do mundo. A forma como isso funciona é muito simples. Primeiro você ouve, depois, segundo, você aceita no teu espírito a palavra de Deus. Terceiro, eu começo a agir, preciso agir. Se eu ouvi, se eu aceitei, automaticamente eu vou agir com a palavra de Deus. O quarto, você vive, começa a viver essas experiências na sua vida.
E em quinto, você prega, você espalha, você semeia a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é viva, ela é poderosa. Se você pregar a palavra, anunciar a palavra, você vai ter resposta. Romanos 10:8. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Ela está em você, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Declare esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Se você põe a isso vai funcionar. Você se torna aquilo que você prega. Você se torna aquilo que você vive. Você se torna aquilo que você crê. Você consegue entender? Eu e você se tornamos a mensagem que nós ouvimos. Aquilo que você aceitou, aquilo que você viu, isso se torna real na minha vida e na sua vida. Ou seja, nós se tornamos a mensagem de Cristo. Então você vive e você espalha esta mensagem. Isso faz toda a diferença. Porque a obra do Senhor ainda não terminou. Você precisa contar essas verdades para as pessoas. Essas pessoas precisam ouvir. Faz 29 anos que essas verdades estão sendo anunciadas aqui. Essas palavras têm sido liberadas. Ela tem encontrado o seu coração. Ela não pode parar em você. Ela precisa germinar. Ela precisa ser espalhada a outras pessoas. Com poder, com graça, com manifestações poderosas. Amado, eu fico feliz quando eu vejo as coisas sem exagero. Já orei por mais de 100 mulheres que não podiam ter filho. Muitas vezes o problema é o homem. Tempos atrás eu tenho uma irmã da igreja. A irmã dela fez vários procedimentos para engravidar. E aí até que ela mora no norte do Paraná, a irmã Márcia, e a irmã Márcia congrega comigo. E um dia a Márcia trouxe uma fotografia da irmã dela. Pastor, a minha irmã já gastou em cada procedimento 14 mil, 15 mil, e ela não consegue engravidar. Falei, quantos anos tem sua irmã? Está chegando no quarentinha. Digo, vamos olhar para a foto dela. Quarentinha já dá para mandar 3 uma vez, você não concorda comigo? Ela falou, concordo, pastor. E eu peguei e coloquei minha mão em cima da fotografia. Deus, eu trago a existência. Traz trigêmeos para essa mulher, eu sei que ela ama criança. Dali um mês ela estava grávida. Foi ver quantas crianças? 3 crianças, 2 piá e uma menina. Depois, se vocês quiserem entrar na fila, o pastor Pio vai me dar um tempo ali. Trigêmeos. Eu tenho outra irmã que ela também não podia ter filho, já 9 anos de casada. E aí ela chegou para a igreja, cuidava das crianças, amava, abraçava, beijava as crianças, trabalhava no ministério infantil. E um dia eu cheguei para eles, e os filhos? Pastor, eu não tenho, eu sou técnico de enfermagem, isso, tal, eu nunca vou ter filho. Falei, quem disse? Eu declarei sobre a vida dela. Dali um mês ela estava grávida, vem a Vitória. Uma linda criança. Aí a Vitória nasceu, uma alegria para o casal, uma maravilha, tal. E eu estava atendendo no meu gabinete, chegou a Gislaine lá com a Vitória. Eu peguei e falei para ela, filha, você gostaria de mais criança? Ela falou, só se for 2, pastor. Eu digo, libero sobre a tua vida. Dali um mês ela engravidou, 2 meninas gêmeas. Que poder é este? Que palavra é esta? Que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus manifesta através das nossas vidas. Eu só quero contar mais um testemunho. Agora eu comecei a contar testemunho na 4ª dimensão. Segura um pouquinho, mais um testemunho. Eu tenho 2 irmãs que cantam no louvor da minha igreja. Uma tem 18, a outra tem 21.
Elas são irmãs biológicas, aliás. E a mãe dela mora numa cidade de reserva, próximo de Telêmaco Borba, 80 quilômetros. E um dia as duas foram na casa visitar a mãe. E quando elas estavam para sair, começou a chover, mas choveu muito forte. E elas começaram a esperar e não passava chuva. Eu sei que a maioria, se você não entender um pouco de quarta dimensão, você não vai entender, mas eu vou contar, porque o que está acontecendo na minha vida são isso. E na vida dos irmãos também. E elas saíram, era quase 8 horas da noite da casa da mãe dela. Quando elas estavam saindo da cidade de reserva, estourou um galho de uma árvore, caiu no para-brisa, quebrou toda a frente do carro. E elas tocaram ali aquela chuva, elas não enxergavam nada, encostaram o carro e começaram a chorar. Daí lembraram da minha mensagem: chorar não comove Deus, se descabelar não comove Deus. O que comove Deus é a nossa postura, é crer na palavra, é declarar a palavra. E aí o galho saiu, eles tocaram o carro, derrubaram o galho e esse cara ali falando: Deus, nós não podemos ficar aqui só nós duas, está escuro, chovendo, chuva forte, eu não consigo enxergar nada para frente. Deus nos leva para casa. E elas falaram: vamos tocar. Ligaram o carro e entraram na pista. 80 quilômetros de Telêmaco. De repente o João, esposo da Eixla, ligou para ela: amor, onde que vocês estão? Elas foram olhando assim, chovendo demais. Quando elas olharam aonde que elas estavam chegando na rotatória de Telêmaco Borba. Elas estavam em reserva 8 horas da noite, elas estavam na rotatória de Telêmaco Borba 8 horas da noite. Elas chegaram em casa, ligaram para a mãe: mãe, estamos em casa. Como vocês estão em casa? O que aconteceu? Chorando. Elas não podiam. Como que estão em casa se sair agora? Não, mãe, aconteceu isso conosco. O Senhor nos tirou de lá e nos trouxe na porta de nossa casa. Meu Deus, eu sempre estou competindo com as irmãs, agora não sei qual o milagre maior que tem que acontecer comigo. Queridos, algo extraordinário. Elas contam chorando, falando: olha, como que você explica isso? Esse é o poder de Deus. Se fosse o pastor Isaor, em nome de Jesus, para essa chuva, eu mando que pare esse vento, e já fiz isso muitas vezes e acontece. Mas elas foram sábias, falaram: o Senhor nos leva para casa. E o Senhor simplesmente, no mesmo horário em que ela estava aqui, elas chegaram aqui. Esse é o Deus. Tenho muito mais coisa, mas eu gostaria de orar para vocês agora. Quero liberar algumas palavras sobre a igreja. Me dá 2 minutos, 3 minutos. Não confie em pastor que diz que vai parar, mas eu já vou parar. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Eu creio que seja qual for o milagre, a resposta, a cura que você precisa nesta noite, o Senhor coloca nas suas mãos. Nessa noite estou sendo um profeta na vida de vocês. Aquilo que Deus tem feito através da minha vida, através das nossas vidas, aquilo que nós temos aprendendo nessa noite, Deus ministra sobre cada vida. Não existe doença que Deus não possa curar. Não existe problema que Deus não possa resolver. Pai de amor, Deus de graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, Senhor, que nós estamos aqui diante do Senhor, a Tua presença, Senhor, está exalando sobre este lugar, no coração de cada um dos Teus filhos. A Tua palavra diz que os Teus olhos estão vendo todas as coisas, que seus ouvidos estão atentos a nossas orações, e que o Senhor se levanta contra aqueles que se levantam contra Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja qual for o milagre, a resposta, a solução, a direção, ó Pai, que
teu filho precisa. Eu estou trazendo a existência, materializando. Eu estou dando uma ordem à doença, à enfermidade, que saia, desapareça agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro as cadeias, fortaleza, sejam quebradas, seja destruída, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro, Senhor, os céus abertos sobre cada um dos teus filhos. E eu declaro, Senhor, que a tua igreja, que somos nós, começamos a viver, Senhor, nesse novo tempo, um derramar, uma manifestação de poder, de graça, de operação de milagre, sinais, maravilhas na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Eu estou liberando, trazendo a existência. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder do teu nome, que o inimigo não pode resistir. Essa é a sua igreja, essa é a sua noiva. Nós somos o povo da promessa. O poder está sobre as nossas vidas. E eu declaro, Senhor, que o milagre, a resposta que cada vida necessita aqui, ó Pai, o Senhor coloca nas suas mãos neste momento. E que teu nome seja glorificado, Pai, hoje e todo sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada